Bom dia, pessoal, tudo bem? Essa é uma salsa, né, que nos remete logo aonde? Cuba, que é o que a gente vai começar a trabalhar agora, depois pós-testes, né, nosso novo assunto. Vamos lá? Cuba é uma ilha repleta de histórias, e com certeza você já escutou falar um bocado sobre ela, com certeza você já viu Cuba em vários filmes, né? Mas assim, o que todo mundo sabe? Todo mundo sabe que atualmente é uma ilha socialista localizada no Caribe, que a família Castro manda na parada toda. Tem praias lindas e Che Guevara é a figura que ilustra a Revolução Cubana. Mas eu aposto que tem outras muitas informações e curiosidades que você não faz ideia e que a gente vai descobrir agora. Vamos lá? Tem como a gente começar alguma coisa sem conhecer a sua história? Claro que não. Então vamos ter uma noçãozinha da história de Cuba. Vejam, até os anos de 1959, adivinha o que Cuba era? Era uma tremenda capitalista. Era conhecida como a Las Vegas do Caribe e era dominada por pessoas que saíam lá dos Estados Unidos para fazer bagunça em Cuba. Aí então havia muito jogo, havia muita droga, havia muita prostituição. Eles olhavam assim para Cuba como se fosse o quintal deles. Circulava muito dinheiro pelo país, mas esse dinheiro estava concentrado nas mãos de poucas pessoas. Então, vendo toda essa desigualdade, a população se uniu e começou a se rebelar contra o governo. Em 1959, houve a Revolução Cubana, com Fidel Castro como seu líder. Apenas alguns dias depois da Revolução, foi declarado que Cuba agora seria uma ditadura socialista. Fidel Castro assumiu o país em 1959 e em 2008 passou esse poder para seu irmão Raul Castro, que permanece até hoje no poder. No momento que Fidel assumiu, os Estados Unidos impuseram a Cuba um embargo, uma sanção, que durou até o governo de Obama em 2016, né? Como era essa sanção? Era assim, uma recusa dos Estados Unidos de enviar qualquer coisa para Cuba. Né? Também proibia seus aliados de serem aliados de Cuba. Então, o que Cuba fez? Se aliou à União Soviética, um de seus únicos parceiros. Quando a União Soviética chegou ao fim, Cuba se viu isolada. Isolada do mundo inteiro, sem nenhum aliado. E a pobreza se instalou por muito tempo. Eu disse que o líder da Revolução Cubana é Fidel Castro. Sim, é. Porém, a cara da Revolução Cubana é Che Guevara. Eu não vou falar muito sobre ele porque depois de terminar com Cuba, a gente vai estudar Fidel Castro e depois de Fidel Castro a gente vai estudar Che Guevara. Então eu vou dar só uma noçãozinha, porque quando se fala em Cuba, não tem como não se pensar em Che Guevara, tá? Veja, essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem reconhecida em qualquer lugar do mundo. Inclusive, ela estilizada é a tatuagem mais usada dentro das penitenciárias. Por que? Não sei. A única coisa que eu sei é que uma das frases icônicas de Che Guevara era "Hay que luchar, pero sem perder a ternura". Ele trazia a ideia de que ele era a favor da luta armada, sim, porém sem perder a ternura, ou seja, sem perder a humanidade. Vale lembrar que Cuba é uma ilha, né? É uma ilha do Caribe com um pouco mais de 100 mil
quilômetros quadrados. Só pensa assim, que São Paulo tem quase 300 mil quilômetros quadrados. Pois é, aproximadamente 11,5 milhões de habitantes, tem uma diferença de fuso horário de 2 horas a menos em relação ao Brasil. E o mais interessante, na minha opinião, é que está somente a 90 quilômetros da Flórida dos Estados Unidos. É por isso que eles achavam que Cuba era o seu quintal. Isso justifica a quantidade de cubanos que encaram barquinhos para entrar lá na terra do tio Sam, tá? Eu recomendo a vocês, quando forem lá, não comprar dólar, tá? Por conta da história do embargo que os Estados Unidos impuseram a Cuba. Vale lembrar que a capital de Cuba é Havana. Em espanhol a gente diz Habana. Observe que do lado de cá a gente tem o Mar do Caribe, que vocês têm que conhecer, que é lindo, lindo, lindo. O Golfo do México e, desse lado de cá, as Bahamas. As pessoas têm uma ideia assim, de Cuba como um país esquecido no tempo. Você faz uma viagem assim para trás de 100 anos. Isso por quê? Por conta dos embargos que Cuba sofreu dos Estados Unidos, né? Então, realmente, os carros são antigos, as casas, a arquitetura em geral. Por exemplo, os hotéis, né? Eles são antigos, mas mesmo sendo antigos, são muito caros. E um hotel lá de 4 estrelas, aqui é o equivalente a esse hotel a 3 estrelas. Além disso, achar uma pousada com o mínimo de estrutura que a gente está habituado, por exemplo, com banheiro privativo, com ar-condicionado e sem estar em condições antigas demais, é muito difícil. Bom, falando de Habana, capital de Cuba, os principais bairros são Habana Vieja, Vedado e Centro Habana. Como eu disse, a educação é de excelente qualidade, totalmente gratuita, a saúde também é uma das melhores do mundo, porém, tem um lado que não é tão bom em Cuba. Sim, o cubano, ele vive com muitas restrições. E quem é que quer viver com restrição? Um dos exemplos dessas restrições é o salário mínimo, que é de aproximadamente 15 euros. Faça a conta aí, hoje em dia um euro está a R$ 5,80. Vezes 15 vai dar o quê? Quase R$ 100. Imagina você com R$ 100 para sustentar uma família. Bom, além disso, o catacubano possui um cartão de necessidades básicas com o qual ele compra certos itens. Claro, não são itens, né, fúteis, são itens básicos de comida mesmo. E realmente o preço é muito barato, tá? Mas, como esse salário mínimo, que eu já disse, né, quase R$ 100 para sustentar a família inteira, é impossível. Não tem como eles sobreviverem. Aí isso os força a terem trabalhos por fora. Eu já disse para vocês que 30% da população de Cuba é policial. Sendo um dos motivos pelos quais o país é um dos mais seguros do mundo. Além disso, os cubanos são um povo feliz, prestativo e sempre com um sorriso na cara, com muita musicalidade, né, com muito rebolado. E uma curiosidade, apesar de Cuba ser um lugar muito seguro, para entrar no mercado você precisa ter sua bolsa trancada por uma sacola com trava que só o segurança destrava. Não posso deixar de falar do Cocotáxi, que é assim um icônico, né? Como se fosse o Uber cubano. É um triciclo motorizado que carrega até 3 pessoas. Mas por que é chamado Cocotáxi? Porque tem esse formato parecendo um coco. É muito assim a cara de Cuba. Quando as mulheres andam nas ruas, os homens mexem muito com elas. Isso que seria assédio pra gente, eles encaram assim como algo cultural. É tanto que as cubanas nem se importam, não se incomodam, já estão acostumadas. A comida mais típica deles é um arroz, assim, um arroz um pouco mais avermelhado, misturado com feijão. Eles também têm uma batata muito parecida com a nossa batata doce. Em todo canto da cidade você vai achar um bar com música, em especial a salsa, com muito ritmo, com muito rebolado, com drinks, cerveja gelada. Então é tudo com muitos sons e cores. Essa é a cara de Cuba. Agora, gente, o forte de Cuba é o lazer, tá? Então, como eu disse, a vida dos cubanos tem umas certas restrições, mas a parte de turismo eles capricham bastante. Então, porque tem cada praia, na verdade, são inúmeras praias lindas, sendo Cádio Largo, Baradero, Trinidad, algumas das mais conhecidas. Gente, o pretérito perfeito subjuntivo é muito interessante, por quê? Porque você tem 2 formas para ser conjugadas, sendo a mesma coisa. Se a professora pede, conjuga o pretérito perfeito subjuntivo. Ou você conjuga dessa forma, ou você conjuga dessa forma, mas é a mesma coisa. Tipo assim, se eu hablara la verdad, eu vou traduzir como se eu falasse a verdade.
Se yo hablase la verdad, eu vou traduzir como se eu falasse a verdade. Então, não importa se eu uso essa terminação ou se eu uso essa terminação, porque a tradução é a mesma. Então, resumindo, o pretérito imperfeito, ele tem duas formas para falar a mesma coisa. Então, eu digo, conjuga aí o verbo no pretérito perfeito subjuntivo. Você pode conjugar assim: se yo hablara, se tu hablaras, se él hablara, se nosotros habláramos, se vosotros hablarais, se ellos hablaram. Ou você pode dizer assim: se yo hablase, se tu hablases, se él hablase, se nosotros hablássemos, se vosotros hablasseis e se ellos hablassem. Então, gente, tem duas formas para dizer a mesma coisa. Então, repetindo. Na primeira conjugação, ou seja, os verbos terminados com AR, o que é que acontece? Eu vou usar ou a terminação ARA ou a terminação AS. Lembrando que em espanhol não existe os dois S. Se for da segunda conjugação ou terceira conjugação, ele tem as mesmas terminações, ó. Ou eu uso o IS para ambas, ou eu uso o IERA também para ambas. Então, eu posso conjugar se yo comiera ou se yo comiese, se yo viviera ou se yo viviese. Então, para que serve o pretérito perfeito subjuntivo? Bom, a gente utiliza para expressar necessidade, esperança, ordens, probabilidade, sentimentos, desejos, valorações, conselhos, desculpa, pede permissão, petições, súplicas, obrigações, sugerência. Como assim? Você fala, seria imprescindível que entrenaras para mais ganhar a carreira. Observe que eu posso usar entrenaras ou eu posso usar treinasse. O que eu disse aqui? Seria imprescindível que você treinasse mais para ganhar a corrida. Então, tanto faz se você falou em treinaras ou se você falou em treinasses. Vou pegar outro aqui, ó. Me gostaria que ele besara. Então, me gostaria que ele me besasse ou que ele me besara. Ou seja, eu gostaria que ele me beijasse. Então, não importa se você falou besara ou você falasse besasse. Por quê? Porque existem duas formas para falar a mesma coisa. Repassando, pretérito perfeito tem duas formas de ser conjugadas, mas significam a mesma coisa. Então, se a professora pede, conjuga o verbo hablar, você vai conjugar como? Se yo hablara, se tu hablaras, se ele hablar. Ou se yo hablasse, se tu hablasse, se ele hablasse. Enfim. Se a professora pede para você conjugar o verbo beber, tem duas formas. Quais são? Se yo bebiera, se tu bebieras, se ele bebiera. Ou se yo bebiesse, se tu bebiesse, se ele bebera, e etc. E se a professora pede para você conjugar o verbo salir? Tem duas formas. Quais são? Se yo saliera, se tu salieras, se ele saliera, e etc. Se yo saliesse, se tu saliesse. Mudou alguma coisa? Eu digo, se yo saliera hoy, o que é que eu traduzo? Se eu saísse hoje. Se eu saliesse hoje, como é que eu traduzo? Se eu saísse hoje. Mudou alguma coisa? Não. Então, existem duas formas em espanhol para conjugar, mas ele traz a mesma ideia. Tanto faz usar um como usar o outro. Não tem diferença nenhuma. Agora, gente.
Essa questão foi a segunda que vocês mais erraram. Por quê? Porque precisa ter estudado, precisa ter acompanhado as aulas, sabe? Porque realmente exige mais de vocês, mais estudo de vocês. Era importante que vocês observassem esses marcadores, né? Nós trabalhamos com duas conjunções para trazer uma ideia de futuro. Veja, eu uso o verbo no presente, mas eu trago uma ideia de futuro. Para isso eu uso dois marcadores. Quais são? Quando e se. Porém, se eu uso o quando, o verbo tem que estar no subjuntivo. Se eu uso o se, o verbo tem que estar no indicativo. Como eu posso interpretar isso? O se traz uma ideia de dúvida menor. Se a dúvida é menor, a certeza é maior. O quando traz uma dúvida maior. Se a dúvida é maior, a certeza é menor. Então, vejam, gente, se eu uso o se, ele vai trazer uma ideia de futuro, porém, com a dúvida menor. Então, é uma certeza. Então, isso faz com que eu use o indicativo. Não seria sepas, e sim sabes, ok? Essa também é uma questão que vocês erraram muito na prova. Então, é assim. Qual situação no subjuntivo está sendo utilizada em uma frase que complementa a outra oração? Então, vocês têm que observar o seguinte. Vejam, quizás cambiemos esta realidade. Qual é o verbo aqui? Cambiemos. Então, ele diz que complete uma oração. Para isso, é necessário que você tenha dois verbos. Tipo assim, eu quero que... Aí eu vou e coloco outra oração. Eu quero que você traga essa tarefa para mim. Eu quero que você faça um desenho bonito para mim. Então, eu estou completando a oração anterior. Se eu tenho só um verbo aqui, como cambiemos... Ele não completa oração nenhuma, gente. Ojalá muy pronto todos los niños puedan ir a la escuela. Puedan, um verbo só. Habrá justiça quando todos tengamos los mismos direitos. Habrá justiça quando tengamos os mesmos direitos. Vou tirar essa. Essa também foi uma questão que vocês erraram bastante na prova. Veja. Lembra que a gente trabalhou a ideia de verbos que expressam impressões? Então, a gente trabalhou com o verbo crer. Então, é assim. O verbo crer... Quando ele pede que vocês tragam a ideia no afirmativo, ele vai exigir que você utilize o verbo no indicativo. Porém, se for na negativa, ele vai exigir que você use o verbo no subjuntivo. Então, tenga é subjuntivo, tiene é indicativo. Repetindo, o verbo crer, se está afirmativo, é indicativo. Se está na negativa, é subjuntivo. Gente, chegamos ao final da nossa aula. Um abraço, um beijo. Não se esqueçam de, quem não se inscreveu ainda, se inscrever no canal e comentar. Tchau, hasta luego.